Olá a todos. Espero que estejam todos bem, aproveitando bastante o seminário Cerrado Coffee. Meu nome é Felipe Orioli, eu falo de Lisboa. Por questões de logística e da pandemia, não foi possível estar aí presencialmente, mas eu faço aqui a utilização desse meio digital para apresentar minha palestra. Vou fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Felipe Orioli, como eu disse anteriormente, sou engenheiro agrônomo da Universidade de Brasília, tenho mestrado em produção vegetal também pela Universidade de Brasília, MBA em gerenciamento de projetos e hoje sou doutorando na Universidade de Lisboa, na Escola de Negócios, onde estudo a cadeia de suprimento. Produtor também de café especial, minha família tem uma propriedade a 180 quilômetros de Brasília. Eu vou falar um pouquinho mais dessa história e como é que nós estamos desenvolvendo esse café. Fica no Cerrado Goiano. E com esse tempo, esses anos que eu vivi aqui em Lisboa, tive a oportunidade também de me capacitar, de buscar conhecimento, de fazer cursos, capacitação em café especial. Hoje eu sou instrutor e educador pela Specialty Coffee Association, na área de café especial, café verde, sensorial, torra. E com essa visão que nesses últimos anos eu adquiri, desde a produção até a parte de formação, educação, onde eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre a cadeia de suprimento do café, eu quero hoje falar um pouquinho desse fantástico mundo, dessa fantástica jornada do café especial, que vai da terra, da terra xícara, que é o nosso conceito, como fazenda, como empresa, certo? Então vamos lá? Como eu disse anteriormente, o tema da minha palestra é da terra xícara. É um tema amplo, enorme. Vou fazer alguns recortes para tentar passar aqui de forma resumida para vocês. Então, vamos dividir, vamos entender o café, entendendo o café em três grandes grupos: a semente, o grão, a torra e o sensorial. A semente é propriamente o grão no estado in natura, que nós não podemos apreciar. Você não consegue moer e extrair o café e beber. Não é nossa bebida. Ele pode ser sim utilizado no caso de indústria farmacêutica, indústria química, mas já é outro setor. Nós temos a torra, e por meio da máquina, do calor, nós vamos liberar a potencialidade desse café verde e vamos sentir, vamos extrair esse café na forma de bebida, como propriamente costumamos consumir, certo? Então aqui, vamos começar da origem, falando da produção do café, do verde. Onde é que nós produzimos esse café? Existem alguns países produtores, eles ficam situados num cinturão, chamado Cinturão do Café, que é delimitado pelos trópicos de Capricórnio e de Câncer, com uma linha, a linha do Equador, com uma faixa ótima de produção. Dentro dessa faixa desse cinturão, existem alguns fatores críticos, que são a latitude, altitude, temperatura, precipitação e solo, as condições para o cultivo do café. Fora desse cinturão estão os países consumidores, basicamente, os maiores: União Europeia, Estados Unidos, Canadá. Então, somente os países como Brasil, Honduras, Guatemala, Colômbia, África, estão dentro desse cinturão. São os países que nós já conhecemos como grandes produtores no mercado. Aí falando um pouquinho, conhecendo a origem, vamos entender de onde é que vem o café, como é que implanta uma cultura do café. Primeiro começa lá no viveiro, produção de mudinhas, com todo o controle sanitário, fitossanitário dessas mudinhas. Essas mudinhas são transplantadas, levadas ao campo onde é realizado o plantio, quase que manualmente. Toda aquela área plantada, e aí 3 anos depois, aproximadamente, vem o primeiro fruto, através da floração. Tem aquela floração do café, coisa linda, com um cheiro maravilhoso, cheira a jasmim, a flor de laranjeira, e dura só 3 dias essa flor. Depois de fecundada, essa flor cai, e fica ali o chumbinho. Esse chumbinho vai encher, vai transformar em um fruto verde, que é esse aqui que nós podemos ver. Depois eles vão passando para a fase de maturação. Fruto verde, verde cana, até chegar ao ponto ótimo de maturação, que é o fruto, podemos encontrar na coloração amarela ou na coloração vermelhinha, certo? Feito isso, vamos colher o café? A colheita do café é fator determinante para o tipo de bebida, o tipo de café que você quer. Colheita seletiva é aquela que você vai e retira os grãos no ponto ideal de maturação, um a um. Fica nesse padrão de uniformidade que podemos observar aqui nesse balde que a moça colheu. Já a derriça é outro método de colheita, pode ser manual ou
mecânica, feito por aquelas máquinas com aquelas varetas vibratórias, giratórias, que tiram todo o café que está no ramo produtivo. Tira o verde, o maduro, o boia, o mofado, galho, folha, cai tudo ao mesmo tempo. Então aqui ocorre uma escolha de qual tipo de colheita o produtor vai fazer. Isso vai definir também o tipo de bebida e o tipo de café que teremos para frente. Falando então de café, de colheita, vamos entender um pouco das espécies. Já ouviram falar de café arábica, café conilon, 100% arábica? E o que são essas espécies de café? O café possui mais de 100, 150 espécies catalogadas, mas duas são as principais, mais comercializadas e produzidas no mundo: o coffee arábica e o coffee canéfora. O coffee arábica representa 60% da produção mundial. A sua origem é na Etiópia. É cultivada a 900 a 2.000 metros de altitude, numa faixa de temperatura mais amena, de 15 a 24 graus. O teor de cafeína dentro do grão é de 1,1 a 1,7, claro, com variações. E a característica da bebida é uma bebida fina, com ótimos perfis de taça, com acidez, com notas florais, frutado, um café delicado, mas algumas variedades são suscetíveis à doença. Em contrapartida, o coffee canéfora, o robusta, ou aqui no Brasil, a variedade mais cultivada, o conilon, representa aproximadamente 40% da produção mundial. A sua origem é na Bacia do Congo, região de baixa altitude, e o café é cultivado de 200 a 900 metros de altitude. A faixa, a amplitude térmica ali dele é de 24 a 29 graus, uma temperatura mais elevada, e o teor de cafeína dentro do grão é quase que o dobro do arábica, de 1,7 a 3,5. O que traz o que tem de característica essa bebida desse tipo de café, dessa espécie? É uma bebida com corpo, sabor forte, com baixa acidez, é utilizado principalmente para blends, mas tem a vantagem de ser também um café mais resistente, uma espécie mais resistente a doenças. Entendendo aqui essas duas variedades, principais variedades, vamos entender agora aonde está inserido no Brasil o cultivo dessas duas variedades. Temos aqui um mapa fornecido pela BSA, Brazilian Specialty Coffee Association, onde mostra onde estão as áreas de cultivo. Nós temos aqui nessa área verde, nessa mancha verde no mapa, principalmente o cultivo do conilon, do robusta, do canéfora, da espécie canéfora. Já nessa área colorida, vermelho, roxinho e amarelo, o arábica. Podemos também observar a diferença de altitude, de clima dessas regiões. Mas o café está inserido e disperso no Brasil dessa forma. É aqui para a gente ter um entendimento do café. E aí passamos para aquela ideia. Estão falando de café, assim, já ouviram falar de café especial? O que é o café especial? Eu defino o café especial como a principal diferencial dele está na qualidade. O café especial tem um padrão de qualidade, um, um nível de qualidade superior que outros cafés, o conhecido como tradicional ou comercial. Mas além da qualidade, existem outras coisas também embutidas dentro desse padrão, desse tipo de café especial. Que podemos dizer a valorização do produto rural, né? O produtor escolhe produzir esse café, ele leva o nome dele, participa de concursos, ele vende café de forma direta, ele tem um valor agregado maior. A segurança alimentar também é diferente, porque o nível, como você tem um padrão de qualidade do café do grão, então a segurança, a qualidade daquele produto para você consumir e levar para sua casa é melhor. Por exemplo, nessa foto aqui nós podemos ver um café mofado, provavelmente com um processo de má armazenagem na origem. E essa micotoxina, esse fungo, depois de torrado, ele some, mas a micotoxina do fungo fica. E você bebe, ingere, isso pode causar problema de saúde. Nós temos rastreabilidade do café, nós conhecemos o nome, sobrenome do produtor, a origem, onde é que veio, o nome da fazenda. Algumas certificações estão atreladas também a café especial, café sustentável, produzido de forma sustentável, e o fair trade, o comércio justo, ou preço justo pago ao produtor. Então são algumas coisas que estão inseridas. Mas além disso, o café especial não é só porque é feito por aquele produtor, é produzido por mim, porque é super especial porque eu fiz um tratamento que eu acho que é top. Não. Existe sim um critério e uma classificação, um padrão para poder chamar aquele café de qualidade.
De acordo com a Specialty Coffee Association, o café que pontua de 80 a 100 pontos, numa escala de 0 a 100, é classificado como especial ou especialidade. Ou seja, para o café ser propriamente classificado como café especial, ele tem que passar por um protocolo de análise, que começa em verde, como podemos ver aqui na foto, vai avaliar a quantidade, o nível de defeitos dentro daquela amostra de café, depois passa para a torra, somente depois de torrado vão poder provar aquele café, então a torra também é um critério de análise do café, não pode aparecer Quaker, por exemplo, que são grãos imaturos. Depois levamos para a mesa, fazer a prova do café, a análise do prova, mas qualquer um pode fazer. Para pontuar o café, somente profissional credenciado, habilitado e calibrado pode fazer a prova seguindo uma planilha, um protocolo de prova, de análise do café. Então, esse café aí, a mesma classificação, a mesma prova feita aqui, em Lisboa, em Brasília, na China, tem que seguir o mesmo protocolo. E aí nós passamos também para a ideia da indústria brasileira. Como é que é um café? Como é que é regulado? Como é que a gente entende a nossa gôndola? Um café de qualidade? Que tipo de café a gente compra? A BIC classifica por meio de selos a categoria do café, que vai de 0 a 10, sendo o de 7,3 a 10 a nota para o café gourmet. Daí a gente tira e separa o que é um café especial de um café gourmet. São classificações distintas, certo? Mas esse selo serve para o consumidor se orientar, entender que tipo de produto eu quero levar para minha casa. Feito isso, entendendo a qualidade da indústria, nós vamos passar agora para aquela outra fase que falamos lá no início, nós dividimos em 3, né? Vamos falar agora da torra. Graças à torra, nós podemos apreciar o nosso café. Então, mas a torra não pode ser assim, não é uma coisa feita de qualquer jeito, existe uma ciência. A torra é a transformação do grão verde, de um grão, de um produto que nós vamos poder apreciar, moer e bebê-lo. É feito como? É feito através de uma máquina de torra específica que tem uma fonte de calor, que pode ser gás, elétrico. E o que acontece nessa máquina? A transformação do aspecto do grão, da cor do grão, do tamanho do grão, da textura do grão. Ele perde peso, ele aumenta o volume. Nós colocamos nosso grãozinho verde lá, ele vai sair torrado. E dentro desse processo, ocorre transformações. Ele entra na fase de seca, reação de Maillard, depois caramelização do açúcar, pirólise. Então acontece ali diversas transformações química e física no grão para ele transformar em bebida. E o que a torra tem como objetivo? É modular o sabor do grão, aquele grão verde. Né? O mestre de torra tenta, e a meta dele é modular o melhor sabor do grão, pensando o quê? No público que vai beber, no tipo de método e o que aquele café pode oferecer. Uma torra muito clara, muito perto da origem, do verde, vai ter uma acidez elevada, provavelmente. Já um café muito escuro, muito torrado, ele vai trazer o quê? Amargo, uma finalização amarga na boca. Então, qual que é o objetivo? Achar um equilíbrio. É um café que tem uma torra média, que, segundo o público que vai consumir, seja o ideal, que tem um balanço, um equilíbrio entre acidez, aroma, corpo, sabor, certo? Então, essa que é a ideia da torra dentro de café, café especial. E aí, passando, falando de café, já está torrado nosso café. Nós entendemos a origem, as duas variedades, o café verde, a qualidade do café verde, passamos pela torra, o que é uma torra, onde queremos chegar na torra, e vamos passar agora para sentir esse café, o sensorial do café, né? Como nós dividimos o grupo em 3 grandes grupos, vamos agora tentar entender a extração dele. Primeiro vamos analisar esse café. Como é que nós analisamos? O que é análise sensorial? É uma técnica científica para analisar os atributos do café. Analisar o quê? A qualidade, a intensidade, a complexidade daqueles atributos. O que são esses atributos? Aroma, fragrância, sabor, acidez, finalização, corpo, balanço, se há ou não defeito, taça limpa, doçura e o conjunto de tudo isso balanceado. Então, são atributos que são analisados durante a prova. E como nós usamos? O chamado cupping, que é o quê? É a prova, é o processo de análise do café, que envolve todo um protocolo científico, de ambiente, de doses, de equipamento, de
processo, temperatura regulada e controlada. A mesma pessoa que prova aqui, como eu já disse, prova também em qualquer outra parte do mundo com o mesmo padrão. E é extremamente útil esse tipo de prova. Pode ser feito por produtor, por torrefações, por empresas, compradores, mas só quem pode pontuar o café como especial são pessoas credenciadas, habilitadas e calibradas. Agora, para identificar e para decidir a compra, para posicionar o meu produto com o consumidor, a ferramenta Camp é muito utilizada, de análise sensorial. Entendemos qual que é o nosso produto, entendemos qual que é o nosso café, fizemos análise sensorial. Agora, vamos extrair, vamos beber esse café. O que é extração? Fala extração de produto. Extração é dissolver os sólidos solúveis do café, ou dissolver os solúveis do café, moído e torrado, utilizando métodos, equipamentos. Pode ser filtrado por percolação, pode ser por pressão, por imersão, infusão. Então aí vem diversos métodos. O expresso é um método, o AV60, o filtrado. Então aí nós fazemos dessas várias maneiras, o cold brew, são métodos para extrair o seu café. Claro, eu sou a favor que tudo de bom tem que ter uma receita, uma dose, um equipamento bom para utilizar. O barista é a pessoa especializada, treinada, capacitada para tirar o melhor daquele grão dentro da receita. Proporção de água, café, qual que é o tempo de extração, o equipamento, o melhor equipamento, a dose que eu vou usar, enfim. Feito essa extração, nós vamos guardar o nosso cafezinho. Onde é que nós guardamos ele? Guardamos ele longe de alguns inimigos do café, como, por exemplo, a luz, o calor, o oxigênio, a umidade, e fica tudo guardado, afastado, longe desses fatores que podem tirar o vigor do nosso café, tirar o frescor do nosso café. Então, as embalagens de café especial, por isso que o café especial tem um valor agregado, tem um valor diferenciado. Ele tem ali umas embalagens próprias, que são laminadas, que tem uma válvula que não permite entrar oxigênio. Essa embalagem laminada, ela isola o café da luz solar, do calor, da umidade. Então, esse investimento faz parte para manter o nosso produto sempre com frescor, evitar que se transforme em um produto rançoso. Partindo, então, para entender agora, falar um pouquinho da cadeia de suprimento, né? Falamos ali dos processos, 3 grupos macros que eu dividi aqui e fiz esse recorte. Vamos falar primeiro também aqui o que tem dentro da nossa xícara. Vamos fazer uma reflexão. Imaginar que na nossa xícara, se a gente pudesse agradecer ou visualizar todos que estão por trás, pensando aqui na nossa xícara de café, beber e agradecer ou lembrar de todo mundo que produziu, quem você vê na sua cabeça, né? Assim, falando aqui nesses primeiros minutos aqui da apresentação, nós pensamos, lembrando o produtor, quem colhe, quem torra, quem classifica, quem embala, o barista que faz, a cafeteria que compra, né? E quem está envolvido na cadeia de suprimento do café são todas essas pessoas e muito mais, né? Vamos fazer aqui uma reflexão, pensar nesse universo do café, ele é enorme. E o que tem dentro da nossa xícara, afinal, né? Eu penso assim, que dentro da nossa xícara tem 2 grandes forças que movimentam, que movem o café. A força do campo, na produção, é aquela que tem aquela dinâmica própria de produtividade, de qualidade, da dinâmica de preço, de venda, de igual variedade, aquela assistência técnica em volta, aquele fluxo ali que existe próprio do negócio. E nós temos a força do consumo. O consumidor que vai ditar a regra. Que tipo de produto eu quero? Se é um café especial, qual tipo de torra, como é que eu quero esse café, de onde é que vem esse café, aonde eu quero beber esse café. E ele vai regulando. Essas 2 grandes forças ficam na ponta, ditando ali o movimento, a cadeia de suprimento do café. Passando mais adiante, só para colocar em números também a importância, o impacto do café no mundo, acho que é importante que a gente também posicionar alguns números e dar peso para essa cultura tão importante. A produção mundial estimada é de 169,3 milhões de sacas para essa próxima safra, segundo a Organização Internacional do Café, último relatório de setembro de 2020. O Brasil é o maior produtor de café, representando 35% da produção de café. O Vietnã é o segundo maior produtor e é o maior produtor de café robusta, certo? A Colômbia é o terceiro maior produtor de café, é o segundo maior produtor de café arábica
e é o maior produtor de café do tipo lavado, de processamento lavado. O Brasil é o maior exportador, com aproximadamente 30,7% da produção, da exportação mundial, segundo o último relatório de outubro de 19 a julho de 2020 da OIC. Certo? Aqui eu trago, claro, o gráfico aqui é com os países produtores e as suas respectivas espécies, né? Brasil com robusta em azul e o arábica em verde, e aqui os maiores importadores de café. União Europeia, Estados Unidos, Japão, Filipinas, Canadá, Rússia, são aqueles que compram o café em maior número, que mais importam o café, certo? E o café no Brasil? Em números, na última safra, 2020, a última safra café de 2020, o Brasil estima essa produção de 61,6 milhões de saca. Estamos vivendo uma bienalidade positiva. Não sei se vocês sabem, o café é uma cultura bianual. Em um ano ele produz muito, a planta tem aquela alta produção, e no ano seguinte ela recompõe, ela vai recuperar fisiologicamente aquela produção que ela teve do último ano. Então, com isso ocorre uma produção de alta e uma produção de baixa. Isso influencia na produção brasileira. O Brasil produziu 47,4 milhões de sacas do arábica e 14,3 milhões de sacas do conilon. Nós tivemos, como é um ano bienalidade positiva, nós tivemos um aumento de 25% na produção. A área total aproximada é de 2.161 milhões de hectares, segundo a Conab, no último relatório agora de 2020. E o consumo do Brasil, de café no Brasil? O Brasil é o segundo maior mercado consumidor, atrás dos Estados Unidos. Então, nós temos assim um impacto muito grande no consumo de café. O consumo per capita do brasileiro de café é de 4,8 quilos habitante ano. O maior consumidor, a Finlândia, tem quase 3 vezes e meia mais do que esse consumo. Nós podemos ainda chegar a aumentar muito mais o consumo de café do brasileiro. Nós temos mercado potencial. Eu trago também esse gráfico pizza aqui, representando o café comercial tradicional, no marrom, e aquelas fatias menores do azul e do roxinho, como o superior e o gourmet. E para representar que há um crescimento, a fatia do interesse de café de menor qualidade, e o tamanho ainda do potencial nesses 80% aqui, que podem ainda passar para o consumo de um café de menor qualidade. Eu trago aqui também um estudo, uma pesquisa, que foi feita que está sendo desenvolvida, né, que é dinâmico, orgânico, pela Specialty Coffee Association. Eu acho interessante, eu vou fazer um recorte aqui do mapa da SKA. Nós podemos ver aqui 6 grandes grupos, né, quando nós pensamos em cadeia de suprimento. Fazenda, processamento, importação, exportação, a torrefação e o preparo ou a extração do café. E aí, quando a gente pensa, pô, tá claro na nossa cabeça, né? Esses agentes, esses players aqui, nós entendemos bem. Mas quando nós olhamos o café de uma forma mais global, nós vemos que é muito mais dinâmico o ecossistema, tem muito mais pessoas envolvidas, entrelaçadas, ligadas nessa cadeia de suprimento. Então, aqui mostra que o sistema é dinâmico, tem várias ramificações e tem sim sua complexidade quando nós pensamos em quem está atuando, quem está comunicando entre os elos da cadeia. Então, trago aqui esse mapa desenvolvido pela Specialty Coffee Association como forma de apresentar aí a diversidade, né, da cadeia de suprimento, do sistema do café. E pensando aqui, sim, quando nós olhamos esse mapa, a gente compreende e concorda que são muitos players envolvidos, mas provavelmente são muitas pessoas, né, envolvidas na jornada do café. O produtor, o funcionário, o colhedor, aquele que vende, aquele que transporta, são pessoas que precisam ali estar engajadas, fixas no campo, precisam trabalhar, precisam ter uma boa remuneração, uma boa qualidade de vida, e o café proporciona isso. Se o café tiver essa transferência justa, igualitária, vai fixar essas pessoas na atividade,
vai proporcionar um crescimento. É claro, as pessoas têm que crescer, têm que melhorar, o filho tem que estar estudando, tem que ser possível ter uma qualidade de vida. Então, são muitos players, mas são muitas pessoas engajadas quando nós pensamos na nossa xícara de café, né? Tudo que foi feito até chegar aqui na nossa bebida. E o café? Nós pensamos no café, café é bom, né? Eu gosto de café, vocês gostam de café, mas o que a gente precisa? Não precisa ser dito, né? Café é bom, bom, eu adoro. Mas o que nós precisamos é criar valor. A meta é criação de valor dentro da cadeia de suprimento por todos que estão de alguma forma envolvidos no café. Eu como consumidor, eu como produtor, eu como educador. Então assim, vamos criar valor. O consumo migrou muito para os lares, né? Menos horeca e mais lares. Então aí passa do desafio de levar essa experiência, essa criação de valor também para dentro de casa, da casa do consumidor. O consumo, assim que começou a pandemia, caiu 0,5% na safra 19 e 20, com o início da pandemia, segundo a OIC, o último relatório de 2020. E o que nós estamos vivenciando no café? Uma nova geração de produtores. Esses produtores estão engajados, querem transformar o café, querem posicionar o produto dele, que é um café especial. Muito também os filhos estão entrando no processo. Então está tendo uma nova dinâmica da produção de café. O que isso busca? O que a gente tenta buscar com isso? É uma maior aproximação dos elos da cadeia, ter ali uma simetria informacional. A informação chegar a todos de forma justa e também um preço que todos querem manter no negócio, todos querem continuar viáveis, né? Ser viáveis com o seu negócio, ter condições dignas de ficar trabalhando com o café. Pensando assim no mercado internacional, o café, por exemplo, com a visão aqui de Europa, por exemplo, o café brasileiro está competitivo, é um café competitivo, principalmente pela questão cambial, desvalorização do real. Mas também o consumidor aqui reconhece o produtor brasileiro e a sua história, né? Ele compra a história do produtor brasileiro. Aqui o consumo, somente em Lisboa e Portugal, 80% do consumo de café é fora dos lares. Eles bebem o expresso dele nas padarias, nos restaurantes, diferente do Brasil, que a maior parte do consumo está dentro dos lares e é um café mais filtrado, né? O hábito do brasileiro também é de beber muito café filtrado, coado. Então parte também dessa percepção do que o mercado, qual que é o perfil do consumidor. O Brasil é o país maior produtor, nós já falamos, mas ainda pode ocupar ainda mais o mercado de café especial. Por quê? Porque a demanda está crescendo, né? A demanda por café continua crescendo, não vai parar, mas os países produtores de café especial estão sofrendo uma baixa. Ano após ano estão diminuindo a sua produção de café especial. E quem é que tem capacidade para ocupar esse mercado e ampliar, aumentar essa fatia do mercado de bebida fina, de café diferenciado? O Brasil. Então a perspectiva também, passando aqui para os produtores, pensar que o Brasil ainda tem muito mercado e pode ainda superar esses países, ser reconhecido como produtor de café especial, exportador e grande produtor. Agora eu paro aqui essa dinâmica toda e vou contar um pouquinho da minha história, o case, né, do que nós vivenciamos nesses anos no mundo do café, na produção de café. Vou começar com a nossa história. Nossa história está inserida no Cerrado goiano. Por isso que é tão importante falar aqui nesse seminário do Cerrado Coffee, né? Primeiro, a caracterização do estado. Propriedades dentro do estado do Goiás tem de 15 a 1.200 hectares, desculpa. A maior parte é irrigado por pivô central. 92% da produção está concentrado no leste, mas muito por causa da proximidade com o Triângulo Mineiro, com Minas Gerais, facilidade de assistência técnica, troca de informação. Então, desenvolveu ali junto com a região. A média da produção do estado, 39,09 sacas por hectare. E a produção estimada está em 240,5 mil sacas de café. Nós estamos situados no município de Niquelândia, nesse ponto amarelo. Parece estranho, né? O café entrou na nossa propriedade ali muito por causa de fatores financeiros, né? Mas a região tem características ideais para o cultivo de café. Tem altitude, tem temperatura, está próxima do centro consumidor, que é Brasília. Então, nós estamos bem situados. É uma região que facilita a mecanização. Enfim,
Contando agora um pouquinho por que o café foi parar ali na nossa fazenda de Quilândia, porque nós precisávamos de alguma cultura para diversificar, para recuperar financeiramente a nossa produção, nossa fazenda, nosso negócio. E veio o café, muito mais como uma forma de alternativa. Nós começamos com uma área pequena, 32 hectares, para sentir a cultura. E devagarinho fomos gostando, fomos achando que era uma alternativa para a gente melhorar o nosso negócio, tornar ele financeiramente viável. E aí ampliamos nossa área. Começamos por 32, plantamos de forma escalonada até chegar a 150 hectares. Temos duas variedades, o catuai vermelho e o catuai amarelo. Com o passar dos anos, em 2011, resolvemos então melhorar e ampliar nossa infraestrutura, principalmente para tirar um café especial, já pensando numa agregação de valor no produto. Ter uma alternativa de poder vender esse café de forma diferente, buscar um preço melhor, posicionar nosso café como um café diferenciado. Em 2018, conseguiu nossa certificação de sustentabilidade pela UTZ, pela UTZ e pela Rainforest. Isso foi um marco para nós, porque conseguimos ali criar um padrão de trabalho, melhorias, de relação com o funcionário, relação com o ambiente, relação com a produção, muito interessante. A partir daí, começamos também a mudar a nossa produção, diversificar, fazer lotes, microlotes, terreiro suspenso, café fermentado, café sombreado. Fomos ali tentando diversificar e tentando experimentar novas opções de café e fortalecendo a produção de café especial. Desde 2018/19, nós também, muito pelo resultado da busca por conhecimento e qualificação, nós sentimos falta de conseguir analisar o nosso produto, entender o nosso produto, nós fomos atrás de conhecimento, nos capacitamos, a gente entendeu também que a gente podia trabalhar, criar valor no nosso café. Foi o que a gente falou agora há pouco, a meta é criação de valor. Então partimos então para a criação da nossa marca, que vem desse conceito da terra xícara, ou seja, falamos ali da nossa origem, nossa terra, até a xícara do café, como apreciadores, como torrefação, como educadores, e aí criamos nossa marca, criamos valor, né? Desenvolvemos, claro, a gente testou muito, buscamos profissionais da área, fomos atrás de parcerias. O nosso projeto agora, que nós estamos executando, é exportar o nosso café diretamente, fazer a venda direta do café. E a ideia é, como eu aqui em Lisboa, trabalhar, trazer esse café especial da fazenda e vender, representar o nosso nome, o nosso conceito aqui fora. Então esse assim vai ser um, uma meta, um objetivo que nós estamos já executando, mas vai ser um orgulho, uma satisfação muito grande quando a gente conseguir consolidar esse nosso negócio. Então, partindo aqui, contando um pouquinho da nossa história, começou com uma cultura muito mais para a gente sobreviver, continuar com a fazenda funcionando e abrir os horizontes, conseguimos criar valor com aquilo, mas muito por causa do conhecimento e da troca de informação que nós fomos adquirindo. Fazendo agora o fechamento da Terra Xícara, tudo que nós falamos, o que a gente pode tirar é que, entendendo essa jornada do café, existem várias pessoas e cada pessoa tem um papel fundamental importante para construir o processo, certo? Somente com conhecimento, educação, difusão de tecnologia posso diminuir as distâncias dos elos da cadeia. E nós temos ali uma relação direta e transparente com o próximo, com os outros elos. Café não é só commodity, né? Café é experiência, café é sensorial, café é uma bebida democrática, né? Você pode beber um café de 50 centavos, você pode beber um café comprado em leilão, com valor, sem valor, num ambiente totalmente diferente. Então, o café é democrático, né? Então, o que nós precisamos de entender no café é que tanto o brasileiro, o mercado do brasileiro está sedento, tá com apetite para consumir mais café especial, como tem todo mundo que já está entendendo que o café brasileiro é um café bom, de qualidade. Então, parte do princípio da gente educar o consumidor, educar o produtor, para transferir essa informação para todos que estão dentro da cadeia de suprimento do café. Então, queria agradecer
agradecer a BMEC DF pela oportunidade, por, né, organizar o evento, agradecer o Confé a CREA também. Então, agradeço, deixo aqui o meu contato para qualquer troca de informação, troca de experiência, e espero que todos continuem bem, e um forte abraço.